Aos presentes aqui, tem alguma pergunta? Por escrito ou prefere falar oralmente? Boa noite a todos os presentes. Boa noite à mesa, saúde à mesa, os presentes. Eu sou Ricardo, dos coordenadores da FIST, da Frente Internacionalista do Sem Terra. A pergunta é para os candidatos, né? Assim, amistosamente, sem compromisso. Né? O Brasil possui uma das estruturas tributárias mais injustas do mundo. A população de baixa renda, em que a população de baixa renda e a classe média pagam proporcionalmente mais tributo que 1% mais tributos do que 1% dos mais ricos. Isso ocorre porque a maior parte dos tributos é indireto e recai sobre o consumo, atingindo da mesma forma quem ganha 2, 30 ou 300 salários mínimos. Qual a proposta de vocês para essa estrutura tributária? A questão tributária, ela não só onera as pessoas em geral, como também é uma dificuldade para as empresas. A nossa empresa, Petrobras, por exemplo, ela deve ter seguramente um andar ou dois de pessoas que dedicam inteiramente a responder sobre tributos. E eu vou lhe ser sincero, eu sou engenheiro, sou advogado e tenho dificuldade, por exemplo, de entender o ICMS, porque você precisa de uma vida para conseguir entender. Na questão da oneração maior das pessoas de menor renda, isso aí é uma outra legião. Nós não conseguimos imediatamente resolver isso. Nem nós também não vamos nos tornar, seria uma loucura, uma Miami abaixo do Equador. Mas a gente pode entender que podemos diminuir esses impostos, agregando e tornando de uma forma mais equânime o pagamento desses impostos. Por outro lado, há impostos que incidem sobre a classe trabalhadora de uma forma muito forte, porque as tabelas sequer são atualizadas, e sobre isso nós temos que atuar. É impossível que grandes fortunas não deixem nada aqui e que as pessoas com pequenos rendimentos paguem tributos elevadíssimos. Agora, quanto ao consumo em geral, não é muito simples resolver de imediato. Eu acho que você pode conseguir uma tributação menor. Precisamos, sobretudo, fiscalizar o recolhimento de impostos e as desonerações que se dão para pessoas ricas, como é muito legal receber refis no agronegócio, que foram mais de 50 milhões, em outros negócios cerca de 30, né? E fica todo mundo esperando e não pagando. Então nós temos que ser efetivos na cobrança dos impostos, das multas, que são sempre relevadas e ninguém paga, e de forma que com isso nós possamos ter uma tributação menor para todos e em alguns casos, quando forem rendimentos exorbitantes, tenham um imposto maior. Isso aí é uma busca que eu acho que tem que ser feita, e as pessoas não gostam de pagar imposto, é ruim, né? E principalmente quem tem, esse então consegue se evadir com muito mais razão. Você sabe que as empresas fazem engenharia tributária, se tem que fazer uma peça aqui, faz uma parte aqui, faz acolá para fugir do imposto, tudo porque também é alto. Se a gente conseguir melhorar a questão das alíquotas de impostos, diminuir o número deles, nós vamos tornar as pessoas mais compreensivas a pagar imposto. É preciso que imposto seja pago por todo mundo, independente da alíquota. Ele precisa ser, e aí as alíquotas precisam ser mais justas para que as pessoas não se sintam espoliadas e isso não gere evasão, elisão. Essa é a minha opinião. Vinícius. Gente, essa é uma expressão da democracia dos ricos na lei, né? A gente vê a questão dos tributos, dos dividendos, da propriedade das grandes empresas, os caras não são tributados em um centavo. A base de tributação é sobre o trabalho, né? E não sobre a renda e o patrimônio.
Essa é a lógica da concentração da democracia dos ricos que está colocada, que faz com que 6 indivíduos no Brasil tenham a renda de 100 milhões, dos 100 milhões mais pobres dos trabalhadores, né? Então não vai ser mudando a alíquota que a gente vai resolver essa concentração de renda, não vai ser por dentro do regime que a gente vai mudar essa lei, né? Para mudar qualquer coisa assim, precisa de uma rebelião organizada pelos trabalhadores, para que a gente mude e possa estatizar as 100 maiores empresas do país, possa definir sobre a renda e o patrimônio alíquotas no futuro, né? Para que a gente não viva e não caia nessa esparrela de acreditar que a gente vai mudar o modelo tributário por lei no Congresso Nacional, onde quem manda são os empresários, os fazendeiros, os grandes empreiteiros, né? Eles vão determinar essa estrutura tributária e de regressiva contra o trabalhador sempre, porque esse é o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, que define as leis quem tem poder e dinheiro, e não os trabalhadores. E só a nossa organização que pode mudar esse sistema, não só no sistema tributário, mas de todo. Não tem como mudar parte. Nós temos que fazer a movimentação coletiva para deixar claro para a população o quanto injusto até a estrutura tributária que a gente tem, que é um absurdo total e que as pessoas pouco sabem. A gente está falando também da questão da dívida, que fizeram uma dívida e são todos os trabalhadores que pagam essa dívida, que toma 40% dos recursos do orçamento, que podiam estar na saúde e na educação. E a gente fala que isso não é dívida, porque para a cabeça do trabalhador, dívida todo mundo tem que honrar. Isso não é dívida, é um roubo, cometeram contra as gerações no Brasil, concentrou renda, concentrou patrimônio, concentrou o que a gente vê colocado aqui, os grandes cartéis que a gente viu saqueando a Petrobras, são cartéis formados também a partir desse endividamento público, né? E que a gente tem que fazer uma luta de conjunto para mudar toda essa estrutura, não tem outra forma. A gente vai ver todo o discurso por propostas específicas, que sempre a gente vai cair na armadilha, que a gente vai fazer um plano mediado e vai resolver as questões do Brasil. Não tem mais mediação nesse momento. O programa que está colocado é de espoliação da classe trabalhadora, saque das riquezas nacionais. Os trabalhadores têm que se movimentar para mudar essa estrutura, defender as riquezas nacionais e tomar o poder em suas mãos. Bem, quando se fala da questão dos impostos, né, é muito comum aí na mídia burguesa a gente ver essa pauta ser levantada de a diminuição de impostos, impostos abusivos e tal. Né, isso é muito frequente. A Globo, volta e meia, né, as organizações de Globo estendem aí nas praças um impostômetro e fazem, se é que dá para chamar aquilo de ato público, né? Mas fazem lá um teatro deles pelas calçadas, falando do quanto que se paga imposto no Brasil e aquelas coisas todas. Na verdade, o que eles estão colocando ali é a defesa do interesse deles, né, mega empresários. Né? Na verdade, eles estão chateados do imposto que estão pagando e aí fazem esse tipo de retórica e muitas vezes conseguem cooptar determinadas mentes, né, do povo que acha, poxa, realmente, né, imposto demais, o governo não faz nada e a gente está sustentando esse pessoal. Mas a gente tem que estar atento que muitas vezes, dependendo de como esse discurso é colocado, é uma pauta retrógrada. Né? Vale a pena a gente pensar criticamente sobre a questão do imposto, lembrando aqui das isenções fiscais, né? Como que são dadas essas isenções fiscais, né? Para quem que são dadas essas isenções fiscais, e aí a gente exemplifica aqui no estado do Rio de Janeiro isenções fiscais que foram dadas, por exemplo, para determinadas cervejarias, né? A cervejaria Ambev recebeu isenção fiscal bem grande. A cervejaria Petrópolis, que faz aquela cerveja de Itaipava, recebeu poupudas isenções fiscais também. O que a gente vê? A cervejaria Petrópolis chega lá, produz a cerveja dela, coloca milho, né, que no caso é milho transgênico, na cerveja. A gente sabe que a esmagadora maioria das modificações genéticas feitas nessa semente, elas são para que o vegetal seja resistente ao agrotóxico. Muita gente acha que é para ser resistente à praga. Não, é para ser resistente ao agrotóxico. Isso significa que você está bebendo uma cerveja que tem agrotóxico, você está bebendo agrotóxico.
né? E aí ela é premiada, uma cervejaria dessa é premiada com uma isenção fiscal, né? Ou a Ambev, que também produz cerveja nesses mesmos moldes, é campeã aí da América Latina de assédio moral contra seus trabalhadores. Assédio moral gravíssimo, coisas do tipo, como eu já li na revista Caros Amigos, né? O funcionário que não atinge determinadas metas, ele tem um bode amarrado à sua mesa de trabalho. Ele está trabalhando, ao lado dele tem um bode ali com os cheiros característicos desse animal e ele é obrigado a isso, né? Ou ele é obrigado a andar com camisas com ofensas escritas, né? Ou, por exemplo, né, que também é listado na revista Caros Amigos, eu li a reportagem e tal, né? Uma pessoa não atingiu determinadas metas é obrigada a transitar no meio de vários outros trabalhadores, carregando em suas mãos, portando ali nas mãos, um pênis de plástico, né? Um pênis de borracha, né? Se a pessoa for da raça negra, anda com um pênis de borracha branco, né? Se a pessoa for branco, anda com um pênis de borracha negro, né? Escuro. E as pessoas à volta são estimuladas pelo patronato a debochar dessa pessoa que está passando por essa humilhação, né? Aí essa empresa, o que ela recebe? Né? Ela recebe isenção fiscal, né? Isenção fiscal milionária. Então a gente tem que pensar sobre essas questões dessas isenções fiscais. Por que elas são dadas? Né? Para quê? Né? Isenção fiscal para joalheria. Aqui no estado do Rio de Janeiro foi dada isenções muito poupudas para joalherias. Se nós pensarmos bem, numa sociedade saudável, numa sociedade harmônica, esse tipo de coisa não era nem para existir. Vamos pensar um pouquinho. Será se é saudável que numa sociedade alguém possa andar com uma joia que seja mais cara do que um automóvel, por exemplo? Será que isso é saudável? Os recursos, não só do Brasil, mas os recursos mundiais, eles são finitos. Não dá para a pessoa viver num luxo tão astronômico e ainda ter o que as pessoas precisam para viver, né? Eu acho que todos os seres humanos têm direito a bem-estar, têm direito a conforto, e para isso não pode ter esse luxo estrondoso, né, que existe na sociedade. Então você vai conceder isenção fiscal para esse tipo de empresa, né, e é o que é feito sistematicamente, e a gente tem que pensar criticamente sobre essa sociedade, pensar sobre essas questões dos impostos também, e lutar para que a gente modifique essa sociedade e modifique essas práticas, né? Mesmo no nosso cotidiano. Não vamos ficar pensando só na sociedade futura, daqui a um tempão, não. Hoje, a gente tem que lutar sobre o que está errado hoje. Sempre com a perspectiva do futuro, mas construindo nosso futuro desde já. Ok. André de Paula, qual a sua visão? Bom, na prática, nós já estamos combatendo a isenção fiscal, né? Porque organizamos todas as sextas-feiras o Shopping Cultural Reflexivo, na ocupação Hugo Chaves, na rua do Catete 68, com a venda de cerveja artesanal, né? Para combater o monopólio da Ambev, os transgênicos, que foi colocado aqui, a isenção fiscal, além também da cachaça, que é artesanal, para combater o monopólio da Bitur e de outras aguardentes mais. A comida é de graça, não leva, e os sucos também, apenas a cerveja e a cachaça são cobrados. Então nós estamos, de certa maneira, minimamente, com uma pequena fagulhazinha, dando o exemplo e convidando os trabalhadores para discutir todas as sextas-feiras os problemas dos trabalhadores, ao som de música e também com o show cultural reflexivo. Como foi colocado aqui, acho que não preciso nem mais colocar, as grandes empresas não são taxadas, 6 pessoas detêm quase toda a riqueza, só podemos mudar isso com a revolução, claro. Não existe dívida, como foi colocado bem aqui pelo companheiro Vinícius, né? A auditoria da dívida, feita pela Maria Luísa Fatorelli, é uma coisa interessante porque denuncia o descalabro que é esse país, né? Mas essas modificações só poderão vir através de uma revolução.
como a revolução não é para hoje, né, embora esse seja o nosso desejo, já que a natureza não dá salto, a gente vai, não é, tentando fazer, né, o que é possível para chegar lá, né? E mesmo nessa situação atual, quer dizer, nós temos responsabilidade, não podemos ficar esperando a revolução, mas é que temos que ser fermento na massa, sal na terra, né, para que esse fermento levede toda a massa e ela se modifique. Eu até te esqueci de colocar na pergunta passada, e vou complementar agora aproveitando, que a gente entende que aquela campanha de defesa da soberania nacional com a categoria petroleira, arrecadando o dinheiro dela para a campanha do petróleo, embora a gente tivesse críticas quanto como era aplicar essa renda, mas eu acho que retomar essa campanha é fundamental, porque estender, inclusive, para a defesa de toda a soberania. Porque com a Petrobras 100% estatal, o controle dos trabalhadores, lutando pela aprovação do projeto do movimento social, a gente pode, inclusive, colocar o gás a R$1 e envolver a população nessa luta. Por isso que eu acho que é fundamental ter essa campanha novamente ativada, porque me parece que estão sendo anunciados aí um novo leilão para dia. Pois é, exatamente. Então seria até bom a gente colocar na nossa agenda, porque nós vamos querer estar presente e temos que estar presente, porque na verdade é um deboche a maneira como eles estão levando o nosso petróleo. Nos outros países é guerra. Aqui nada acontece, grana compra os parlamentares, enfim, que são eleitos através de um horário desigual, né? E para que os partidos tenham acesso aos meios de comunicação, as alianças são sólidas, né, para aumentar o tempo, e por isso até o PT caiu, né, por causa dessas alianças sólidas, que agora estão novamente sendo repetidas. Esse é que é o problema. Renan Calheiros está na aliança do PT, Eunício de Oliveira, inclusive golpistas estão, né, praticaram o segundo golpe, porque o primeiro golpe foi praticado pelo próprio governo do PT, que não fez um governo nem nos moldes capitalistas, né? Um governo que deu apenas migalhas para a população. Enquanto, por isso é que a população ainda o apoia, de uma certa maneira, pequena parte, já que os outros governos nada deram. E lembrando que nós, da abstenção, voto nulo e voto branco, inclusive ganhamos do pesão na última eleição. E nessa eleição, parece que a coisa vai se repetir, porque a população não acredita mais nessa forma de escolha. E por isso não vota, vota branco, vota nulo, vende o voto por qualquer coisa, porque para ele, para ela é tudo a mesma coisa. E cabe a gente começar a direcionar essa revolta para um outro aspecto, que é muito mais avançado da própria revolução, e colocando o sujeito como o protagonista, como o agente transformador. Ok, André. Tem a pergunta aqui da Célia, que é bem complexa. Ela pergunta para os candidatos que, caso vençam as urnas, o que deveriam fazer, e vão fazer para três questões: reforma política, tributária, previdenciária. E também se tem algum projeto para a revogação da reforma trabalhista e algum projeto para a moradia popular para as minorias. Antônio? Vou então começar pela reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela vai ser difícil de fazer, provavelmente vai ocorrer em algum momento em qualquer governo, e as nossas mudanças de comportamento vão provocar a extensão que ela terá. Nós sabemos que tudo que ocorre na Previdência
decorreu dos primeiros passos que fizeram. Um pouco de história. Quando transformaram as contribuições previdenciárias em tributos, esse foi o primeiro passo para nós nos tornarmos devedores, vamos dizer assim, sem que isso seja verdade. Por quê? Os tributos não são vinculados, como os senhores sabem, e eles entram numa cesta dos demais tributos. É assim, por isso que as pessoas às vezes pensam que vão pagar IPVA e terão as melhores estradas do mundo, como em Miami ou Orlando, e na final você descobre que não ocorreu, porque o imposto não sendo vinculado, ele entra num saco geral e aí as pessoas fazem o que querem com ele. Bem, dependendo do governo, doa, não transforma em benefício para a população e ainda a corrupção gera um esvaziamento desse saco. No caso das contribuições previdenciárias, que desde então se tornaram tributos, o mesmo efeito ocorre. Então, depois que isso foi feito, veio o passo seguinte, que é a DRU, as desvinculações das receitas da União. Ora, e essas desvinculações só poderiam ser feitas sobre tributos. Ora, que legal! Então agora nós temos os impostos as contribuições viraram impostos e agora podem ser desvinculados. E o que significa essa desvinculação? É que você pode usar esse dinheiro para o que você bem quiser, seja para pagar superávit primário, aumentar dívida e depois retirar da Previdência para pagar essa dívida. Então nós vamos ter que analisar a reforma da Previdência sob esse prisma de como será esse saco. Será que nós deveríamos então ter um outro tipo de previdência, como temos na Petros, que você contribui e esse dinheiro é aplicado? Por que não, né? E por que esse regime que todo mundo tira desse mesmo saco, né? Então, a reforma da Previdência vai ter que ser muito cuidadosa, nós vamos ter que ter muito cuidado com quem vamos votar para presidente, porque é a extensão dela e o conjunto de coisas que terão que ser feitas em volta é muito complexo. Não é só a reforma da Previdência, não é só o caso de dizer, juiz ganha muito e eu ganho pouco e ele está no mesmo saco, sai do mesmo jeito. Isso também é verdade. Nós temos que parar de termos funcionários públicos federais que querem ganhar como se foram empresários. Existem dois aspectos nisso. Quem é empresário assume riscos e aí faz o seu lucro de acordo com a sua empresa. O regime é esse. Agora, quando você é um empregado público, né, você tem toda a segurança. Então não adianta o juiz querer ganhar como ganha um advogado particular, porque aquele advogado levou anos para criar uma clientela, ele teve o risco, ficou na casa da mãe dele lá, e o juiz teve um salário altíssimo desde o início. Então nós precisamos ver essa questão de salários e talvez até tenhamos que desvincular mesmo essa previdência de grandes salários daqueles que são salários palpáveis pela população. Bem, então esse é um aspecto. Eu acho que a reforma tributária da Previdência, por todo esse torno, ela vai ocorrer e ela precisa ser a mínima possível para o trabalhador em geral, e sim afetar os grandes salários, da forma que eles deverão contribuir mais e com isso garantir o retorno do seu salário na aposentadoria. Bem, a reforma tributária, eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Eu acho que a reforma tributária é necessária, apesar das judiciosas razões contrárias dos colegas, alguns, né? Mas nós não vamos mudar o Brasil de uma forma imediata. Então, o que nós precisamos fazer é simplificar. Nós não podemos, por menos que a gente queira admitir, o motor que gera emprego são os empresários, que correm riscos, aqueles que correm riscos. Ou então, o empresário estatal, como o nosso governo, que criou a Petrobras e outras empresas. Bem, e isso provoca gastos muito elevados nas empresas para atender os requisitos tributários. Por isso que eu falei de um andar inteiro na Petrobras. Pode ser um exagero, mas é muita gente. E é muita gente que tem que estudar o tempo todo. Se o cara ficar um ano
sem ler alguma recomendação, ele não pode atuar nesse campo, porque muda tudo. Então, a simplificação é preciso por causa, inclusive, da transparência. Se tudo fosse mais simples, todos nós poderíamos ver o que está errado. Como não é, e pouca gente consegue alcançar, isso é um problema grande. Então nós temos que simplificar, diminuir o número de impostos dentro daquilo que possa ser feito antes que a revolução ocorra, se ela vier. Mas há coisas que podem ser feitas mesmo nesse regime. Então a simplificação e diminuição de alíquotas e o aumento do pagamento, número de pessoas que pagam, ou seja, aqueles que fogem constantemente do imposto, precisam ser enquadrados. Essa é uma das formas da gente ter impostos menores. Bem, a outra é a reforma política. Ora, a reforma política é um engodo até então, e eu acho que ela vai permanecer assim. Não é razoável a gente pensar que as pessoas que estão no poder, de uma vez, vão se revelar boazinhas e não vão reservar para si a melhor parte do bolo. Sempre está provado agora, e eu acho que isso vai ser motivo de muita insatisfação para o povo quando perceber que não houve renovação praticamente nenhuma, e eles vão tentar que no próximo passo você também não tenha voz, e assim vai ser. Eu acho que as redes, as formas de manifestações organizadas, os sindicatos, tudo isso tem que ser utilizado para a gente demonstrar a nossa insatisfação com esses simulacros de reforma. São verdadeiras enganações. Você depois, quando se torna candidato, você percebe que tudo foi feito para alguém que tenha muito dinheiro, como alguém que, como a candidatura a deputado federal, nos cálculos das pessoas, está reservada até 2,5 milhões, para o estadual 1 milhão, e para presidente 70 milhões. Imagine o disparate que é eu, com meu salário, fazer campanha. E eu tenho que ser uma pessoa jurídica, eu tenho CNPJ, eu tenho que ter uma contadora, eu sou advogado, por isso não tive que contratar um advogado, vou em causa própria, mesmo que eles chiem disso, eu vou fazer assim, né? E eu imagino, no meu partido eu vejo a penúria dos deputados estaduais e alguns federais que não tem dinheiro para bancar uma coisa assim. Isso foi feito para quem tem 2,5 milhões, pode contratar todo mundo. Esse simulacro precisa acabar, nós precisamos estar atentos para isso. Em casa, minha mulher diz: pô, você é um otário, como é que você entra para um negócio desse jeito? As mulheres têm visão bem clara das coisas, estão muito diretas, e eu vejo que é verdade, eu estou lutando como um Dom Quixote. Bem, e além de ser invisível. Então, essa é a razão porque eu acho que nós temos que ficar de olho nessa reforma política, todos os segmentos da sociedade, pressionar para que haja realmente uma mudança favorável a uma democracia que eu não estou vendo existir. Vinícius, por favor. Gente, a pergunta é se eleito a gente vai fazer alguma coisa, né? Que a gente está falando, a fala do PSTU é o seguinte: vamos organizar a rebelião para evitar a reforma da Previdência, reverter a reforma trabalhista. Essa é a nossa missão, é organizar os trabalhadores. A gente não está esperando se eleger alguém ou quando se eleger. A nossa luta é todo dia contra toda a exploração e toda a opressão. Então, nesse sentido, nós já estamos cumprindo o nosso papel no debate público, na organização das lutas, no apoio das lutas que já estão acontecendo, tanto contra a reforma da Previdência que estão prometendo, contra todos os ataques que estão colocados a partir da reforma trabalhista, né? Então, a nossa fala é contra a reforma trabalhista, reversão da reforma trabalhista, reversão das reformas de FHC, Lula, Dilma e Temer, né? Não tem... A nossa reforma política é a formação dos conselhos populares, em cada local de trabalho, em cada lugar, para a gente tomar o poder e governar cada local. Definir na mão dos trabalhadores, seja num conselho dentro da Petrobras, dirigindo a Petrobras, a Eletrobras, todas as estatais e cada local de trabalho. Então aqui não é uma coisa para depois. Nós estamos fazendo um programa e apontando uma necessidade para a classe trabalhadora de luta sempre, e aproveitando o momento eleitoral para fazer esse debate. Porque ganhe quem ganha aí, todos os projetos que eles estão colocando
são projetos capitalistas e todos, de uma forma ou de outra, indicam uma austeridade, e uma austeridade contra os trabalhadores. Um jogo de impostos que eles vêm falando, não, nós precisamos dar isenções aos empresários porque eles que criam os empregos. E a gente viu o que se fez aqui no Rio de Janeiro com as isenções e o tanto de emprego que a gente perdeu a partir das isenções que foram colocadas para ele e para o jogo de corrupção que eles conquistaram e cooptaram o Estado. Juntando Pisciani, Cabral, todos esses sujeitos que estão aí no bolso dos empresários que ganharam aqui em isenções fiscais. Eu não sei se é 128 bilhões ou 228 bilhões. É uma coisa absurda que a gente está vendo, que são 5 folhas, 5 anos de salário de serviço no Rio de Janeiro, de serviço público no Rio de Janeiro. Então a gente está falando que o empresário cria emprego, né? E não é o empresário que cria emprego, não. O emprego está colocado e as necessidades da classe trabalhadora estão colocadas. A gente falou aqui de moradia, nós vamos falar o plano de obras públicas a partir de não pagamento da dívida pública. Nós vamos ter os recursos para fazer um plano de obras públicas, para ter casa, hospital, escola para todo mundo. É nesse sentido, nós vamos reverter as prioridades. A prioridade que está colocada no país agora é o lucro para os empresários e para as empresas internacionais que estão saqueando o país. E nós vamos falar, não vai ser mais assim. Nós vamos fazer outra movimentação. E a movimentação, quem vai fazer isso? São os trabalhadores. Não são os parlamentares ou qualquer coisa assim. Nós vamos ter que trabalhar com a base dos trabalhadores, com o povo, para poder organizar os de baixo, para derrubar os de cima e mudar de fato esse país. Bem, em relação à reforma política, né, é interessante a gente pensar aqui que na teoria jurídica, a gente teoricamente, né, na teoria política, se diz que a gente não vive numa democracia indireta. A gente viveria num sistema misto ou semidireto. Isso é o que se coloca na teoria, em virtude de determinadas palavrinhas que estão na Constituição, né, que contemplam essa parte da democracia direta. Na prática, o que a gente vê é que o que é colocado aqui é uma falsa democracia, porque é uma democracia indireta e ponto final. Quais são os instrumentos que a gente vê? Por acaso a gente vê periodicamente a classe trabalhadora podendo, mesmo nos marcos aí do capitalismo, nesse sistema aí que a gente está hoje, né, com essa gestão estatal, essas coisas, mesmo nesses marcos, a gente vê periodicamente determinados plebiscitos para a gente poder decidir coisas que são de interesse da gente, nem sequer isso a gente vê, né? Então, assim, pensando em primeiros passos, né, isso aí já é uma coisa para a gente desnudar, para a gente debater e para a gente tentar modificar de maneira imediata. É claro que aí ainda vai ter, mesmo que isso seja implementado, ainda vai ter muita coisa para se lutar, porque isso aí não vai ser o melhor dos mundos, não. Mas já seria o primeiro passo a gente desnudar isso aí, a gente denunciar a falta de democracia que tem nesse sistema, mesmo nos marcos mais caretinhas, mais convencionais, mesmo nos marcos burgueses, a gente não vive numa democracia, não vive, né? Então, assim, a gente deve desnudar isso. E, ainda falando um pouco mais sobre essa questão da política, né, entendida como política eleitoral, o que a gente vê, né, fazendo aí os TSE e tudo mais? Periodicamente a gente vê campanha paga com dinheiro público, dinheiro de cada um de nós aqui, campanha dizendo, vote, votar é importante, não anule seu voto. Eles fazem isso, tá? Né, vocês lembram disso, né? Eles falam, não anule seu voto, não faça isso, não faça aquilo. Mesmo nos moldes mais caretas, nos moldes institucionais, do que diz o nosso pretenso Estado Democrático de Direito, isso é absurdo. Por quê? Teoricamente, o Estado seria neutro, né? Na prática a gente sabe que não é, né? Mas teoricamente seria. Então, eles não poderiam fazer campanha para coisa nenhuma, no sentido de dizer, vote nulo, deixe de votar nulo. Isso seria equivalente a falar, vote no PSDB ou vote no PT. Isso são opções do indivíduo, não são? Então, como é que você gasta dinheiro público para você fazer campanha contra o voto nulo, por exemplo? Você teria, né, mesmo nesses moldes aí, que está esclarecendo as pessoas como exercer esse direito de ou votar nulo, ou o que quer que seja, ou votar em qualquer candidato, por exemplo.
né? Mas não você usar dinheiro público para uma campanha para uma das opções, né? E também para a pessoa entender o próprio mecanismo de direito burguês aí, eleitoral, que as pessoas também não entendem, não fazem a menor ideia. Isso seria o direito das pessoas também, não seria? Afinal de contas, por exemplo, para essas eleições proporcionais, acontece o quê? Né? Dando um exemplo da vida prática, uma vez eu conversando com um conhecido, né? Era uma espécie de piquenique, tinha vários conhecidos e tinha dois amigos ali, dois conhecidos que eram um casal, né? Um casal homossexual, e eles falaram na época, isso há muitos anos, eles postaram um panfleto e falaram assim, mostraram para mim, né? Estou pensando, eu vou votar nessa pessoa aqui pro parlamento, era uma eleição proporcional. Aí, sem querer convencer a pessoa de coisa nenhuma, eu já era anarquista, não votaria nem para A nem para B, mas eu falei assim, olha, mas você sabia que esse partido aqui, no caso era o PP, né, partido progressista, e de progressista, né, que é um partido que a gente sabe que é o partido herdeiro da ditadura, é a antiga Arena, né, a Arena, que mudou de nome para PPS, depois mudou para PPP, depois, enfim, hoje em dia é o PP, que na época ainda tinha lá em seu seio não gosto nem de falar o nome dele, né, que está azar, né, o Bolsonaro estava lá, e o Maluf e tudo mais. Então, assim, esse casal, né, mostrou e falou, eu vou votar nesse. Por quê? Porque aquele candidato ali que eles iam votar era um candidato, se bem me lembro, era um candidato transexual que tinha determinadas bandeiras lá ligadas aos movimentos da diversidade sexual. E eu falei, olha, mas quando você vota para esse candidato aqui, por ele ser desse partido, isso vai ajudar a aumentar o coeficiente eleitoral desse partido para que esse partido tenha mais cadeiras no parlamento. E aí eles ficaram meio assim, confusos, e falaram, mas bem, eu vou votar nele assim mesmo e tal. Só que o que acontece? Então, essas pessoas, esse casal, por exemplo, ia votar para o parlamento ali, né? E pensando em estar contemplando determinada bandeira, e na prática esse voto podia estar ajudando exatamente o oposto do que ele pensa, né? Então, assim, as pessoas nem imaginam que esse sistema tem essas coisas todas. As pessoas nem imaginam, não sabem. As pessoas falam continuamente, eu não voto na pessoa, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Não, você está votando no partido, está votando no partido. Porque você quer votar na pessoa, mas o que vai ser feito nos meandros lá jurídicos daquilo, você não domina. Na sua cabeça você está votando na pessoa, né? Então, assim, tudo isso aí tem que ser pensado, tudo isso tem que ser informado e tem que se parar de fazer esse absurdo ditatorial, que é você pegar o dinheiro público e você direcionar, né, e tentar alienar as pessoas, né, colocando que você não pode votar, isso seria o papel do Estado, né? Você não pode votar nulo, isso mais aquilo, né? Então, e contemplar essa questão do nosso sistema ter pelo menos alguns mecanismos de democracia direta, né? Isso sem querer falar de outras coisas que a gente sabe que são muito importantes para a gestão da sociedade, que tem que ser gerida pela própria a sociedade, ela tem que ser gerida pela própria sociedade, através de seus mecanismos, mas isso aí é um debate um pouco mais profundo. Em relação a questão tributária, o que é essencial e que a gente deve lutar como classe trabalhadora para que seja implementado é o imposto sobre grandes fortunas, que está lá na Constituição, mas é letra morta, né? Cadê esse imposto sobre grandes fortunas, né? Isso aí era essencial a gente colocar. A reforma trabalhista, né, que lamentavelmente aí, né, a gente tem que, ela não é nada a favor do trabalhador, né? Eles falam sempre em si, o que eles falaram, né, para poder aprovar isso? Eles falaram, isso é para dar segurança jurídica, e falam isso assim de maneira ligeira, e as pessoas às vezes escutam e repetem, falam, não, se é para dar segurança não é coisa boa, é para dar segurança jurídica, né, então é bom. Mas olha só, se a gente parar e pensar o que isso significa, dar segurança jurídica, para quem também, a gente vai ver que essa reforma trabalhista, isso aí foi uma coisa arquitetada para oprimir mais ainda a classe trabalhadora. Porque o que eles querem dizer é o seguinte, a CLT estava lá com determinadas garantias, certo? Na prática, os direitos da CLT, muitas e muitas vezes, eram desrespeitados, né? Eram desrespeitados principalmente no âmbito no mercado aí, né? A gente vê um garçom, por exemplo, você ia lá e ele estava trabalhando muito mais do que devia, o horário de 1 hora de almoço mandavam ele trabalhar, ele tirar muito menos horário do que isso, né? A minha companheira, por exemplo, já trabalhou
telemarketing e falava que ela não podia levantar para ir ao banheiro, né? Ou na hora do almoço ela tinha que almoçar em alguns minutos, né? E isso aí a CLT não estava conseguindo defender. Por quê? Porque, por mais que existisse CLT, a pessoa não entrava na justiça contra esse patrão porque tinha medo do desemprego. Mesmo depois de já não estar no emprego, ela ficava insegura de denunciar esse patrão e entrar em alguma espécie de lista negra e não conseguir outro emprego. Então, essas garantias que a CLT dava eram garantias que eram meio capengas, né? É verdade, mas era alguma garantia. O patrão se sentia um pouco inseguro em relação à CLT. Em que sentido? Porque determinados empregados, depois de demitidos, chegavam e faziam assim: me demitiu? Eu não quero nem saber, vou entrar na justiça. E aí, como esse direito estava ali, estava concretizado ali nas leis, os juízes, por mais que a gente saiba que são serviçais da classe patronal, eles olhavam aquilo ali e falavam: olha, isso aqui tudo demonstra, bem, vou dar ganho de causa aqui para o empregado. E aí, esse patrão que achou que estava explorando o seu empregado de maneira segura, tranquila, ele, que insegurança, que insegurança jurídica, eu tive que pagar uma indenização aqui para esse cara, não esperava, eu achei que fosse entrar não sei quantos milhões na minha conta e eu tenho que pagar uma quantia aqui, várias indenizações trabalhistas, então eu fiquei inseguro dos meus lucros. Quando se fala, a reforma trabalhista ela serve para dar segurança jurídica, é isso que na verdade significava, para dar segurança jurídica para os patrões poderem explorar seguramente os empregados, né? Então era colocado dessa forma, né? E a gente tem que se organizar e tentar, dentro do possível, reverter, né, o que foi aprovado de nefasto aí para a classe trabalhadora. A reforma da Previdência, a gente tem que estar muito atento, né, porque nós vamos ter esse momento das eleições. No entanto, seja lá o candidato que vencer as eleições no âmbito nacional, nós vamos ter que arregaçar as mangas e lutar contra a reforma da Previdência. Tem quem ache, né, imagine que vencendo o candidato A ou B, essa reforma não vai acontecer, ou vai ser só uns ajustezinhos que são necessários. Na verdade, todos esses candidatos que estão colocando, eles, se você for examinar, você vai ver que eles falam da necessidade da reforma da Previdência, né? Todos eles falam isso, né? E já houve outras reformas da Previdência, né? E o que a gente vai vendo é que essas reformas elas já não foram boas para a classe trabalhadora já há muito tempo, né? O que não é de se admirar, né? Quando o Lula se candidatou lá em 2002, né, na primeira vez que ele conseguiu êxito nessa candidatura, ele fez na propaganda eleitoral aquela coisa de se vestir, todo mundo vestido de branco e falando Lulinha, paz e amor, tal. Muita gente fez piada sobre isso e quem lembra disso, ri, mas acontece que aquilo ali não era para fazer piada, gente, aquilo era uma mensagem. Eles gastam milhões em propaganda eleitoral para fazer piada, para jogar no lixo, tem marqueteiros, aquilo ali era uma mensagem. E a mensagem que estava sendo dada é o seguinte: olha, eu não sou aquele cara vermelho, socialista, isso mais aquilo, não. Eu sou paz e amor. Ele estava falando paz e amor para quem? Era para a classe trabalhadora, não ter medo dele? Claro que não, gente. É óbvio que o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, eu sou paz e amor com os empresários, eu não vou fazer nada de ruim para vocês, empresários. Podem confiar em mim, mudei, agora eu sou Lulinha, paz e amor. Quando ele entrou, né? Ele não entrou e depois virou a casaca e traiu, não, ele fez aquilo que ele estava dizendo que ia fazer, né? E aí a gente viu reforma da Previdência de 2003, com a emenda constitucional 41, que inclusive deu aquela questão da taxação dos inativos, que, né, vamos tentar exercitar a memória, gerou até que muitos fossem expulsos do PT, aqueles que ficaram mais arraigados ao que o PT dizia antes, foram expulsos naquele processo. E aí, essas pessoas ficaram, né, sem partido durante um tempo e depois se aglutinaram em torno do PSOL. Né? Então a gente tem que se lembrar disso. Isso nasceu principalmente porque o PT estava fazendo aquela reforma da Previdência. Depois, em 2012, ainda durante o governo do PT, houve outra reforma da Previdência também. Né? Então, assim, e essas reformas não têm sido boas para a classe trabalhadora, e a outra reforma que se avizinha também não traz nada de positivo para a classe trabalhadora. Então, assim, a nossa atenção, o nosso esforço
como classe oprimida, tem que ser a gente se organizar para lutar contra a reforma que vai vir, seja lá quem for o candidato. O que eu vejo muitas vezes é pessoas até aguerridas e tudo, desperdiçando uma energia enorme nessa questão da eleição e pensando sobre isso, e sem pensar que a verdadeira luta vai vir depois, né? E a reforma da Previdência ela tem que ser barrada. É assim que eu entendo. André de Paulo. Bom, para que as reformas que nos interessam aconteçam e para barrar a reforma da Previdência, é preciso uma rebelião, é preciso da revolução, que eu acho que pode ser feita, que esteve muito perto de ser feita através da greve geral, né? Os caminhoneiros, na segunda fase da greve, deram um exemplo de que o país pode parar. E, lamentavelmente, naquele momento, as centrais sindicais, sua grande maioria, preocupadas com a questão eleitoral, para não fazer marola, barraram essa possibilidade, desviaram a atenção dos trabalhadores para uma outra questão, como também tinha acontecido já quando Brasília foi ocupada, e que com o efetivo policial em menor número, daria para ter sido ocupado, né, o Congresso Nacional, e houve um recuo, dando condição de que a polícia não fosse colocada para correr, quando na verdade ali também era uma outra chama de rebelião. Porque nós achamos que tem que haver uma constituinte popular, temos que lutar para candidaturas avulso, fora dos partidos, com os partidos também, mas não só dentro dos partidos, melhor falando. Candidaturas do movimento social, candidaturas avulso, né? Para que haja uma participação realmente na base, com o fim do voto obrigatório, mas isso tudo num clima de greve geral, de rebelião, né? O fim do voto obrigatório, o voto no papel e eletrônico com biometria, né? Depois uma auditoria dessas eleições, porque o processo é viciado e corrompido, processo eletrônico, salário dos parlamentares de acordo com o DIEESE, não mais do que isso, né? Porque existe agora uma profissão que é político eleitoral, político profissional. O cara nunca mais deixa de ser político, não só para o seu sustento a vida toda, e se vou completar também do erário público, como também do próprio staff que o cerca, que às vezes são pessoas que dependem dessa situação para sobreviver. Eleição nos bairros, com destituição daqueles que não estão cumprindo com o que prometeram, tempo e espaço iguais para todos, inclusive para o voto nulo, né? Eleição direta para o STF e STJ, controle externo do judiciário, né? Porque, na verdade, os juízes são uma casta, né? Uma casta que manda, que executa fielmente aquilo que o capital lhes impõe. E é preciso que haja um controle popular. Isso tudo, é claro, que eu estou falando dentro de um marco de greve geral, de rebelião, de revolução. Plebiscito para as grandes causas nacionais, e aí nós temos que tirar chapéu para a Venezuela, já foram 20 e tantas eleições junto com o plebiscito para discutir as grandes questões nacionais. É por isso que ele não caiu até agora, porque o boicote econômico e os empresários escondendo a comida levam a essa crise humanitária que acontece lá, né? Punição para os torturadores. Na verdade, os governos do PT criaram a comissão da meia-verdade, não a
comissão que punisse os torturadores. Isso aí foi em todos os países, Argentina, Chile, Uruguai, os torturadores foram punidos, aqui não. Inclusive, uma comissão da meia-verdade e uma omissão da esquerda muito grande, quando aceita o número de desaparecidos de 400 mortos. Mas não foi nada, foi muito mais, só de índios foram mais de 4 mil. Entendeu? Foi um massacre, muito mais. Há quem fala 8 mil índios exterminados para a construção da Transamargura, né, como a gente chamava lá a Transamazônica, né, envenenamento, envenenamento de vários índios, vários foram metralhados mesmo para que o capital passasse com aquela estrada que, na verdade, levava do nada a coisa nenhuma. Sempre ganha a burguesia. Enquanto a gente está distraído aí com a questão eleitoral, já aconteceu um leilão do petróleo e vai acontecer outro dia 28, quer dizer, em pleno período eleitoral do segundo turno, é isso? Se não estou enganado. Então, na verdade, é uma política de faz de conta. Eu dou um exemplo, fora essa questão da humanitária, da sobrevivência de algumas pessoas. Eu não sei se é verdade, mas uma pessoa chegou e falou que o Chico Alencar não queria ser mais candidato, que ele queria voltar para o magistério, aí foi um Deus nos acuda do seu staff, pô, a gente vai fazer o que na vida e tal. Quer dizer, a pessoa entra ali, não tem, fica imprensado, de repente, muitas vezes não tem nem como sair. O despejo da aldeia Maracanã foi perpetrado com toda a aparência de legalidade. Foi ilegal, mas eles procuraram fazer com toda a aparência de legalidade, dentro na justiça, né? A OAB ajudou a formatar o embasamento jurídico e na porta estiveram os parlamentares. Freixo estava lá e outros parlamentares estavam lá e não adiantou para nada. Apenas deu um cunho de ilegalidade, deu uma aparência de ilegalidade ao despejo, porque os parlamentares não impediram coisa nenhuma e nunca impediram coisa nenhuma. Nunca se obstaculizou nenhuma decisão judicial, nenhuma decisão do capital com a presença de parlamentares. Os parlamentares nunca fizeram nenhum obstáculo aos despejos, às remoções e ao que quer que seja quando se trata dos interesses da burguesia. Inclusive, quando agora foi aprovado lá no parlamento a anistia a Pisciani e a sua quadrilha. Entendeu? Os parlamentares queriam entrar lá, enfim, com ordem judicial. Não vai entrar nada. Entrou mesmo, porque, na verdade, a questão da força não se resolve através desse circo eleitoral que é esta farsa que a gente vive. E, na verdade, o que nós temos que lutar é por uma greve geral, pela rebelião. E a greve geral é a revolução mais acessível ao povo que está desarmado. Então, a conjuntura, nós não podemos descartar nada da conjuntura. Não podemos descartar uma luta armada, não podemos descartar uma greve geral, não podemos descartar uma resistência pacífica, depende tudo da conjuntura. A conjuntura é que nos tem que permear a nossa ação, enquanto a análise marxista que a gente tem, e enquanto a análise da luta de classe que os companheiros também anarquistas têm, enquanto a própria visão do Evangelho que determina que a realidade que tem que ser transformada e não, na nossa cabeça, inventar uma realidade que não existe. Boa noite, meu nome é Francisco, eu trabalho na Petrobras e no panfleto que convidava para o evento aqui, estava falando que teriam candidatos, teria um representante anarquista e teria alguém, digamos assim, especializado em criticar o processo eleitoral do ponto de vista assim, de fraude. Achei muito... eu pensei que isso não seria coberto até agora, mas algumas perguntas atrás até falou um pouco
sobre a urna eletrônica. Eu concordo que o processo, que a urna, do jeito que ela funciona hoje, o processo é totalmente furado, muito sujeito à fraude, é muito criticado mundo afora, só que eu sou contra a volta do voto em cédula, em papel, porque existe uma opção tecnológica para isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em software livre. É uma pauta pouco conhecida, mas muito importante e que, entre outros tantos ambientes, não devia estar restrita aos cursos universitários de computação e engenharia elétrica, mas ela também deveria estar na política. O pessoal que detém ou disputa o poder deveria estar consciente disso e lutar para que o Estado use software livre. Apesar de eu não gostar do PT, eu admito que uma coisa legal que eles fizeram foi, no mandato do Lula, tentar fazer a máquina pública usar software livre. Eu admito que isso foi uma coisa legal. Então, se vocês conhecerem o assunto, quiserem falar alguma coisa a respeito... Francisco, o uso de softwares livres é um impulsionador da criação numa nação que tem tantas pessoas e que cada vez mais nós precisamos difundir o uso desse software. Primeiro porque nós não temos tantos recursos assim disponíveis. Depois que eles são sendo abertos, eles podem promover uma visibilidade melhor do que é feito. Eu vim de uma empresa, como disse no início da minha carreira, que adotava muitas coisas que as pessoas mesmo faziam. Ou seja, ao invés de a gente encomendar nossos engenheiros, eles produziam coisas para comunicação de dados e para a internet, de forma que a cultura de desenvolvimento de software pudesse se estabelecer. E nós usávamos Linux, usávamos coisas desse tipo, né? Coisas que pudessem estarem abertas, que pudessem ser usadas por qualquer um. E isso produz um efeito muito importante, que é o seguinte: na medida que você dá acesso às pessoas, outras pessoas se interessam pelo desenvolvimento, e a cultura nesse campo, que também é um campo muito importante para a economia e para a geração de renda, ele se expande. Naquela época, a gente fazia tipo hacker. Como nós não tínhamos licença de algumas coisas, nós éramos obrigados até a abrir software de outros para poder produzir situações que favorecessem o crescimento dos negócios. Depois nós fomos gradativamente entrando na proteção do software, e isso às vezes dificulta muito você evoluir. Então, esteja certo que numa eventual presença minha na Câmara Federal, eu vou incentivar e propagar as ideias de que nós precisamos cada vez mais ter pessoas desenvolvedoras de software e baseado nas plataformas mais baratas e mais acessíveis à população. É isso. Vinícius? A gente viu essa política no governo Lula, uma tentativa, né, de promover o software livre no serviço público, mas não viu de fato o desenvolvimento disso, né? A gente está vendo algumas modificações aí, tentativas das pessoas, iniciativas das pessoas no mercado de economia colaborativa, né, e também de independência, né, para não ficar dependente de softwares privados, tem que pagar licenças, né? Porque o conhecimento como fala, construído pelo trabalhador e deve ser apropriado por ele. Eu acho que o software livre e a política geral das pessoas que fazem esse desenvolvimento pensam nesse compartilhamento e nessa possibilidade de criação conjunta e colaboração conjunta, né? Porque isso faz com que a gente tenha um conhecimento não determinado e apropriado e privado, né? Cobrando royalties a partir disso e controlando alguma coisa que deve ser de conhecimento público e de apropriação de cada um, né? E não propriedade privada, nesse sentido, alguma coisa que seja tão importante nesses tempos, né?
Os investimentos em tecnologia têm trazido ganhos de escala. A gente investe muito pouco, tem ganhos muito enormes comparativamente ao que se tem aí. Isso deve ser apropriado pelos trabalhadores, em benefício dos trabalhadores, e não na concentração que a gente vê pelo mundo, em que só uma empresa determina o padrão da tecnologia e a gente é que fica a serviço e contratando essa tecnologia e pagando royalties por um conhecimento que tinha que ser em benefício da sociedade, propriedade da sociedade, não de uma empresa só privada, né? Então, acho que a política do software livre a gente tem que pensar como uma estratégia que está colocada também contra o sistema de apropriação do conhecimento aí pelas empresas privadas ao longo do tempo. Bem, essa questão do software livre é extremamente importante, né? Eu, por questão assim, de índole minha mesmo, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada a inovações tecnológicas, então é uma coisa de temperamento, né? Mas aí é uma coisa individual, de temperamento meu. Então eu não domino bem essa parte, assim, mas eu tenho consciência da importância que tem essa questão do software livre, uma vez que, quando a gente tem, você imagina, todo um sistema público dando dinheiro, né, para instituições privadas, quando poderia usar o software livre, né? Então isso é dinheiro público indo pelo ralo, dinheiro de cada um de nós indo pelo ralo. Então é mais do que óbvio que isso tem que ser implementado, tem que se ver a maneira mais interessante e implementar isso. Isso tinha que estar caminhando, né? Não poderia ter deixado de acontecer plenamente. Isso é mais do que óbvio. Não precisa ser da área tecnológica para ver essa realidade, né? Ver a obviedade dessa necessidade de que o software livre seja utilizado em todo o âmbito público, né? Em todas as empresas públicas deveria utilizar, né? Aí a gente vê que essas empresas, essas gigantes das áreas tecnológicas, elas estão continuamente nos oprimindo, né? Elas estão continuamente nos oprimindo. E o software livre seria uma maneira da gente conseguir, de alguma forma, escapar ou minimizar essa opressão. Essa opressão chega a ponto, sem querer desviar muito o assunto, mas só para, né, lembrar aqui de algo que ocorreu ligado de alguma forma a essa questão tecnológica, o que aconteceu recentemente como tentativa de aprovação da reforma da Previdência, que acabou se recuando. A gente vai ter que enfrentar essa briga aí depois da eleição, né? O presidente Michel Temer se encontrou com a altíssima autoridade aí do Google. Isso não é fake news, não é nada disso, saiu em vários órgãos de imprensa, saiu inclusive no portal lá do próprio Tribunal de Justiça e vários órgãos. Michel Temer se encontrando com a autoridade do Google para que, na hora que seja colocado lá no buscador palavras-chave ligadas à reforma da Previdência, só venha coisa favorável à reforma da Previdência. É uma coisa assim inimaginável que isso seja colocado como uma notícia. Não foi colocado como uma denúncia, não. Ele não fez isso escondido e algum jornalista investigativo foi lá e descobriu, não. Ele foi abertamente e fez uma coisa dessa, né? E aí ainda tem o seguinte requinte na notícia. Dependendo de onde a pessoa acessou, o Google iria monitorar e, verificando que essa pessoa por exemplo, um trabalhador rural, as notícias que iam surgir do buscador dessa pessoa iam ser notícias que iam apontar que a reforma da Previdência vai ser melhor para o trabalhador rural em relação a outros trabalhadores. Se a pessoa que estiver acessando daquele computador tiver indícios que a pessoa seja servidor público, viria, como resultado da pesquisa no Google, informações que apontassem que seria melhor para o servidor público. E da mesma forma em relação ao servidor privado. Essa notícia é tão chocante que, falando assim, muita gente pode achar, não, isso é fake news. Não, eu vi isso aí em site oficial do Tribunal de Justiça falando a respeito dessa reunião, e depois cheguei a essa informação em vários outros. Isso é notícia corrente, né? Então a gente vê que essa questão tecnológica, ela tem que ser levada a sério, porque a tecnologia tem sido usada por essas grandes empresas como instrumento de dominação. E aqueles de nós aí da classe trabalhadora que tem uma habilidade maior em tratar essas questões, tem que combater isso e esclarecer os demais companheiros a respeito disso, para criar mecanismos para escapar desse tipo de coisa, né? Então, assim, são questões que a gente não pode negligenciar, a gente tem que pensar sobre elas.
levar a sério e, através do apoio mútuo, né, a gente conseguir combater. Estou falando dessa questão do apoio mútuo porque nem todos, de repente, têm conhecimento técnico para poder ver os mecanismos mais interessantes. Eu, por exemplo, dentro do possível, porque me foi informado, se não me engano, pelo próprio companheiro Francisco, né, que existe um buscador chamado DuckDuckGo, e esse DuckDuckGo, você não é monitorado nas suas buscas, né? Quando você bota lá no Google, se você pesquisa lá, panela de pressão, você pesquisa hoje no Google panela de pressão, aí chega amanhã, você entra no Facebook, tem um montão de propaganda de panela de pressão para você. Quer dizer, não é verdade? É isso que acontece. Então, o que acontece? O Google investigou o seu computador, pode até testar quem não viu isso, acontece isso. O Google investigou o seu computador, sabe que você fez isso e está mandando propaganda direcionada. Então, a sua vida está completamente aberta. Se tivesse pesquisado no DuckDuckGo, a pessoa não teria sido monitorada nesse momento. Apesar de que, cada vez mais o cerco tecnológico está se fechando, né? Recentemente, eu estive no protesto em relação ao Museu Nacional, que foi incendiado, né? Eu estive no protesto, e um amigo meu que foi também ao protesto, ele, na ida para o protesto, ele passou numa farmácia e comprou soro fisiológico e leite de magnésia, porque ele pensou, pô, vai que tem alguma violência ali por parte da polícia, o leite de magnésia parece que ameniza a questão dos danos causados pelo gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Ele comprou, botou na mochila, e aí o ato foi tranquilo, aliás, um ato muito bom, que teve no dia 7 de setembro, que eu participei. Só que aí depois ele falou o seguinte, ele entrou no smartphone, ele passou na farmácia, comprou isso, tá? Eu acabei de falar, o leite de magnésia e tal. Quando ele foi, em outro momento, pagou no cartão de débito, deu o CPF lá para um pretenso desconto, que ele falou, né? Que eles pedem o CPF para te dar um desconto naquela farmácia. Depois ele entra no smartphone dele lá, tinha anúncio relacionado a leite de magnésia. Quer dizer, sabiam qual era o produto que ele tinha comprado na farmácia naquele dia, né? Então, assim, na verdade existe, e eu li sobre isso na revista 451, existe o que eles chamam de Big Data, que são bancos de dados que eles fazem sobre diversos indivíduos para poder direcionar a propaganda, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento para isso, ficar atento aqui em relação à questão do software livre e buscar o apoio mútuo aí dos companheiros para nos ajudar nisso. André? Na verdade, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer como deve se desenvolver uma eleição, porque desde 92 eu não compareço ao distrito eleitoral e sequer tenho título, já há várias vezes que foi renovado o título, eu não tenho esse instrumento. Agora, eu acho que tem que ser, dentro da experiência, cédula, eletrônico, digital e auditoria, como, por exemplo, é feito na Venezuela, onde Carter, o ex-presidente Carter, e mais 50 observadores internacionais disseram que é um processo absolutamente limpo, uma eleição absolutamente livre, né? Porque tu vota na cédula, tu vota eletronicamente, no digital, e depois ainda tem auditoria, que a oposição pediu, viu que estava lícita, que estava democrática, que não houve fraude, e parou até de falar nisso, e agora virou as baterias para outro tipo de acusação. Então eu acho que cédula, eletrônico, digital, auditoria. Meu nome é Fabiola Mônica e eu estou também diretora do Sindipetro do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros. E a minha pergunta vai ser mesmo mais diretamente para o meu caro companheiro Vinícius. Nem tanto para Antônio Cruz, que é do partido da PMB, mas para o PSTU, porque eu penso assim, eu vejo o PSTU com algumas bandeiras bem assim agressivas
em relação ao capitalismo. E eu fico me perguntando, sinceramente, o que o Vinícius vai fazer lá, estando empossado lá no seu carro, ganhou, o que realmente você vai poder fazer? Vai trazer para a gente? O que você vai poder fazer? Porque eu estou realmente curiosa. Provocativo, né? Não, tá. A gente fez esse debate aqui e no primeiro momento a gente já falou. No Congresso Nacional, a gente sendo eleito não vai mudar nada no Congresso Nacional. E que a gente está falando que desde já a gente já está fazendo o papel de disputar a consciência da classe trabalhadora para a necessidade da rebelião e da organização da classe para mudar tudo que está colocado aí. Então, as ilusões que muitos têm nas eleições, o PSTU não tem, nem eu tenho nas eleições. A gente já viu a estrutura do Congresso Nacional, a estrutura como se dá a distribuição de cargos, como se dá as negociações dentro dessa estrutura legal que é a democracia dos ricos. Então, de fato, o que a gente vai trazer para cá pode ser um parlamentar nas lutas, sua estrutura jurídica, financeira, se houver alguma, para as lutas, da forma como normalmente a gente já faz, né? Porque a gente se entrega de corpo e alma nas lutas aqui, trabalha diuturnamente, organizando os trabalhadores, sejam petroleiros, sejam terceirizados, sejam de outras empresas, tentando sempre trazer a conscientização da classe trabalhadora para a necessidade da luta e de sua organização, para que a gente possa, de fato, tomar o poder nas nossas mãos e controlar o que serve para controlar as riquezas, as empresas, o país, para servir aos trabalhadores. Boa noite. Sou diretor do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, estou há menos de 6 meses lá. É uma primeira experiência como sindicalista, mas estamos aí na luta, seguindo na luta. Eu sou trabalhador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E aí eu vou fazer a questão referente à comunicação, à democratização dos meios de comunicação. Se os partidos dos candidatos têm alguma proposta em relação à comunicação pública e qual a saída para os trabalhadores da comunicação pública para se auto-organizarem e tomarem conta daquela empresa e fazer com que ela seja de fato democrática. A empresa foi comemorada aí pelos movimentos sociais que militam no movimento de democratização da comunicação, mas de fato esse projeto não foi implementado e não foi colocado à disposição da sociedade. Teve sempre alguma interferência, tanto do governo Lula e Dilma, quanto agora do governo Temer, com uma interferência bem maior, que foi o fim do Conselho Curador, que era um instrumento de participação social, e o fim do mandato do presidente da empresa, que foi também nesse decreto do Temer. O presidente era escolhido, mas tinha um mandato que era cumprido, só poderia ser deposto pelo Conselho Curador. Os dois foram extintos, então peço aí a contribuição de vocês para debater sobre o assunto. A questão da coisa pública, no rádio, na TV, é uma coisa interessante. Nós temos ainda emissoras públicas que poderiam ter até um papel mais proeminente, né, vamos dizer assim, mais proeminente na educação, e eu tenho certeza que do corpo de trabalho dessas empresas existe essa intenção, mas de uma forma geral as políticas públicas não dão ênfase a esse tipo de coisa. E dessa forma, aquilo que a gente não ouve também no público
com menos razão ainda, vai ouvir no setor privado. Eu achava que a propaganda com esclarecimento sobre determinados assuntos devia ter como exemplo nas emissões públicas, né? E isso certamente ia ser cobrado do sistema particular. É só você ver, não se fala sobre o consumo de drogas nas emissoras particulares. Nós todos queremos o crime, que acabe o crime, que não haja confrontos e, como disse até o ministro, as pessoas professam uma coisa e de noite vão comprar tóxico, por exemplo. Então, existe uma necessidade muito forte que nós abordemos determinados assuntos, entre eles o consumo de entorpecentes, não que isso seja considerado, que eu venha entender que isso considere-se crime. Até existe no Supremo Tribunal Federal uma coisa relativa a quantificar e qualificar exatamente o que é usuário e o que não é, porque fica ao alvitre da autoridade que atua. Mas eu acho que o papel da questão pública no radialismo, nas emissões em geral, é importantíssimo e, como exemplo, é preciso que essas políticas públicas existam para que você não destrua. Hoje, até a Jornal do Brasil, a Voz do Brasil agora, você precisa ficar catando para ouvir. Eu, por exemplo, não consigo nem ouvir o hino nacional em lugar nenhum, a não ser na Rua da Alfândega antes das 8 da manhã, e pasme, lá está cheio de árabe, chinês e judeu. Então nós precisamos ter consciência de que, se relegarmos esse papel somente às redes particulares, nós vamos estar abrindo mão de conscientizar e também de dar um exemplo, porque as pessoas dizem assim, mas por que na TV pública abordou isso e eu não vejo em lugar nenhum? A questão é que a gente não vê mesmo em lugar nenhum, né? Então, eu, numa eventual legislatura, né, no papel de deputado federal, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o acesso às concessões. Eu acho que é muito marcado o jogo de concessões e eu acho que as pessoas, em geral, também têm direito a ter suas emissoras. Houve uma época que era mais fácil existirem emissões por rádios de bairro, cada vez você vê menos isso e eu acho importante, não sei se eu te disse exatamente o que você esperava, mas eu acho importante a manutenção do acesso às pessoas, tanto à produção quanto à possibilidade de ter acesso à informação nos elementos públicos de emissões, sejam de TV, seja de rádio, né? E a classe, naturalmente, de radialistas, eles vêm nessa linha na geração de empregos, porque o nosso país é continental, é importante que as pessoas possam estar se comunicando, levando ao povo aquelas coisas que são mais importantes. Há lugares que só chega mesmo rádio, independente de existir satélite, e é importante que se gerem empregos nesse tipo de segmento. Eu sempre fui de comunicações, né, na Petrobras, na Embratel, claro. Eu via nascer em cidades simplesmente porque as pessoas estavam lá e tinham necessidade de se comunicar, e eu valorizo muito esse aspecto da comunicação em geral. Então eu seria um defensor desse segmento, com certeza. Esse é um embate que a classe trabalhadora deve fazer. E a gente fala de concessão pública, né? Que é uma concessão pública, mas o caráter que se dá a ela não tem nada de público, né? É privado e comercial, né? E não existe legislação ou uma política que, no mínimo, conceda alguma parte para que os trabalhadores organizados definam uma parte da grade até dessas concessões públicas, né? Então, a gente tem que pensar a política de conjunto sobre o que é a comunicação no nosso país, né? Quais são, como se chamam, frequências, né? As possibilidades
e sobre controle de quem está isso, né? No país, o controle é dos maiores oligopólios e influenciados pelas maiores empresas do país. Comprado o horário e definido a política que vai ser apresentada, seja no jornal, seja na novela ou em qualquer programa que tiver. Então, a linha que tem é quem tem dinheiro define a linha editorial de cada concessão pública, que não tem nada de pública, né? Então, a gente tem que fazer... Esse é mais um embate central na disputa de modificar essa democracia que a gente está tratando aí, né? Que essa é a democracia onde quem tem dinheiro define o que cada um vai ouvir e qual é a política cultural, como nós vamos tratar e definir como vão ser as mentes para ter sob controle, né? A gente vê a tecnologia nesse momento dando espaço para outros pensamentos e vê isso borbulhando na classe trabalhadora. Essas evoluções tecnológicas é que estão barateando o acesso e a produção e modificando até esse mercado das concessões públicas comercial, desbaratando algumas coisas, seja na questão do jornal, que já jornal, revista semanal, os caras estão tendo que dar o jornal e a revista semanal, né? Eles estão pagando para que chegue lá a política deles nos trabalhadores. Então a gente tem que ter a consciência disso e saber que esse é um embate contínuo, né? Da disputa da consciência, e o instrumento da comunicação é central, né? E os trabalhadores, sejam das empresas de comunicação ou de qualquer outra empresa, tem que saber o papel que estão cumprindo lá. O rádio, ele tem passado aí por problemas já atravessando vários governos. Em relação às rádios livres, a gente vê que a repressão passou em vários governos, né? Quantas rádios já foram fechadas? Se a pessoa for procurar notícias a respeito disso, procurar na internet, ela vai ver todo um histórico de opressão e perpetrado pelas mais diversas legendas partidárias, né? Então, na verdade, o que se teme aí é uma autonomia do povo, é o povo falando sobre seus próprios problemas. As rádios comunitárias, às vezes rádios que têm alcance pequeno, que a pessoa fala, você está falando isso, mas você tem um alcance muito pequeno, você acha que a Band News, a Rádio Bandeirantes, ela vai ficar com medo? Fica assim, porque dependendo do contexto, às vezes é mais interessante para o morador de favela ouvir uma rádio falando ali da sua favela do que ouvir lá um Mauricinho falando umas coisas estratosféricas muito distantes dele, né? Ainda mais que ele não se vê em momento nenhum, né? E ali ele está se vendo, né? Então assim, assusta-se, né? E por isso é que sempre, ao longo de muitos anos, foi reprimido. Nesse contexto do rádio, o que tem que se fazer é a resistência mesmo que sempre se fez, né? Ainda falando sobre essa questão aí ligada ao rádio, as pessoas às vezes não... Existe uma espécie de muro do que acontece para o lado de dentro das empresas, né? Se você não tiver uma experiência direta, se você não tiver um familiar que já trabalhou ali ou coisa, você não tem como saber, porque é muito triste, né? Que a pessoa trabalhando numa empresa de rádio não tem a voz, a pessoa às vezes está passando por assédio moral e não tem como denunciar. Ela tá lá para ser instrumento de voz dos outros, mas a voz dela você não está vendo. Então, assim, existe assédio moral dentro de rádio pública, assédio moral forte, misoginia, machismo, existe tudo isso. Existe a opressão, você bota ali a pessoa para trabalhar muitas horas por dia sem se alimentar direito. Rádio pública aqui, você escuta bem e tudo, você está ali ouvindo, né, e está pensando, poxa, estou ouvindo a voz de fulana de tal, ou de fulano de tal, né, ele deve estar bem de vida, né? Olha só, o cara é famoso, está aqui tocando nessa rádio, e às vezes o cara está passando por assédio moral ali, e você não sabe, ele está triste, né? E ele está achando que ele está ganhando bem porque ele está sendo ouvido por muita gente, então você tem aquela impressão que ele é uma pessoa famosa, então que ele está bem, que está melhor do que você, e coisa assim. E aí você vai ver rádio públicas, o cara trabalha na rádio pública e aí está recebendo menos de 2 salários mínimos por mês, né, de um cargo comissionado, que é pior do que se ele fosse elitista. Se o elitista é demitido, ele recebe o FGTS. O cara que está no cargo comissionado, ele é destituído, não recebe 1 centavo.
Ele pode trabalhar o tempo que for lá. Saiu, saiu. E é feito isso. E fica ao sabor do vento aí dos governos, né? Muda o governo, o cara vai, modifica aquilo tudo, né? O assediador moral que está lá dentro continua se perpetuando ali. Ah, é amigo do dono da empresa. Quer dizer, dono da empresa. É amigo do diretor, né? Porque o dono da empresa, sendo a rádio pública, somos todos nós. Quer dizer, então, tem muito que a gente pensar, tem muito que a gente lutar, nesse âmbito da rádio também. Eu acho que o sindicato teve pouca ousadia, tem pouca ousadia, né? Mas é uma visão de fora. Ele é um sindicato solidário, embora seja afiliado à CUT, mas ele demonstra, assim, uma simpatia pelos movimentos, participa em algum sentido de algumas manifestações mais gerais, mas eu acho que o sindicato poderia ter sido ser mais ousado para que até o mínimo que se tinha continuasse sendo mantido, que era o conselho curador, o diretor eleito, até isso, né, eles perderam. E também o próprio questionamento, nem a Telesur, por exemplo, o governo Dilma e Lula, sinceramente, não investiram absolutamente nada na informação, quer dizer, não fortaleceram as empresas públicas de comunicação, rádio e televisão e comunitárias, e impediram que a Telesur entrasse aqui. Olha a loucura. Por isso que a gente tem muita diferença entre que a gente defende o governo Maduro e Chaves e não aqui. Lá tem uma televisão poderosa, que é a Telesur, que fala para os trabalhadores, que coloca a opinião dos sindicatos, dos movimentos sociais, aqui, e que fala para a América Latina toda. Aqui, a Telesur foi proibida de entrar, quer dizer, não deram dinheiro para a Globo, não caçaram a Globo, que é uma concessão, e outras tão ruins quanto a Globo, quase como a Record e tudo mais, não fortaleceram as rádios comunitárias, as rádios públicas e televisões. O conselho curador acabou, o diretor foi destituído, e, modo de ver, o sindicato pouco ousado, né? Poderia ter sido mais, enfim. Eu acho que essa democratização da informação passa pela democratização do poder. Como a classe dominante está, a burguesia que está como classe dominante, então ela vai esvaziar os meios de comunicação estatais para privilegiar os meios de comunicação privados. E até poderia, de repente, né, se tivesse maior interesse, fazer também com que a televisão pública e a rádio pública fosse um instrumento de propaganda, de proselitismo de seus governos. Mas não é necessário, porque as empresas privadas que nós temos aí fazem a propaganda desse sistema maligno. Então é isso que eu acho que falta ousadia maior do sindicato para poder tentar mudar essa situação, embora a gente reconheça que são pessoas legais pra caramba, que estão sempre junto com o movimento, mas pouco ousados.